Salve Maria e José! É uma grande alegria estar reunido com você mais uma vez neste nosso encontro caminhando com São José. E neste caminho nós já demos alguns passos. Hoje nós queremos meditar sobre uma segunda glória da vida de São José, mas uma glória para nós também, que é a paternidade espiritual que São José exerce sobre nós, que São José exerce sobre a Igreja. Então hoje, nos próximos encontros, nós vamos nos aprofundar um pouco mais no sentido desta paternidade. São José é o patrono da Igreja Universal. E a palavra patrono tem essa raiz pater, no latim, que quer dizer pai, e nós vamos entender melhor sobre isso hoje. Para bem vivenciar este nosso momento, vamos iniciar com uma pequena oração, pedindo a intercessão de São José e uma oração na qual o próprio São José Amarelo rezou. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tu, ó José, indica-nos o caminho, sustenta-nos a cada passo, conduze-nos para onde a divina providência quer que cheguemos. Quer seja comprido ou curto, quer seja bom ou mau o caminho, quer se enxergue ou não a meta com a vista humana, depressa ou devagar, contigo, ó José. Estamos certos de que caminharemos sempre bem. São José, rogai por nós. Peçamos também o auxílio da nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começo citando uma frase de São José Amarelo, que é fundador da Congregação dos Oblatos de São José, da qual eu também faço parte. Então é com grande alegria que eu faço essa citação. Regozijai-vos sob o manto paterno de São José, refrigério seguro nas tribulações. Eu penso que o Padre Donald foi muito contente em citar logo no início deste capítulo São José, deste manto paterno, que é um refrigério seguro nas tribulações. Realmente, quando nós nos colocamos sob o manto de São José, e eu acredito que você deve estar entendendo isso, à medida que nós vamos caminhando e pensando sobre a vida de São José, nós recebemos um refrigério espiritual, porque nós encontramos em São José toda a segurança, a ternura necessária para continuar a nossa caminhada. Particularmente esta imagem que está aqui do meu lado, eu vou colocá-la aqui, assim, acredito que você vai conseguir enxergar melhor. Veja a ternura de São José, que abraça o menino Jesus, e dessa criança que se coloca nos braços do Pai e se sente segura, se sente tranquila. Realmente em São José nós podemos encontrar esse refrigério para a nossa vida, para a nossa alma. Bom, como eu já disse, patrono quer dizer pai. São José é o patrono da Igreja Universal, ou seja, de todo o corpo de Cristo. Portanto, meu pai e seu pai espiritual. Eu cito também mais uma frase do Papa Leão XIII, e ele afirma assim: ele, no caso aqui São José, foi o chefe da divina família na terra com autoridade paternal. A Igreja está consagrada à sua lealdade e proteção. Alguém assim tem uma dignidade tão extraordinária que não existe honra que não lhe seja devida. Veja que grande honra São José recebeu. Mas, para contextualizar você, nós sabemos que São José foi decretado patrono da Igreja Universal pelo Papa Beato já, Bento não, Pio IX. E
Olha que interessante, isso foi no ano de 1870, mas um pouco antes de São José ser decretado o padroeiro, patrono da Igreja Universal, existiu a influência de um sacerdote. É claro que outros tantos padres, sem dúvida, escreveram e gostariam que São José fosse decretado patrono da Igreja Universal. Entre eles estava São José Amarelo, que na época não era nem bispo, era secretário de um dos bispos na época do Concílio Vaticano I. Eu quero mencionar aqui a história do beato João José Latache, era um padre dominicano. Ele viveu entre os anos de 1832 e 69, então morreu com um pouco mais de 30 anos. Porém, o seu testemunho é magnífico e eu tenho certeza que ele teve uma grande influência e, sem dúvidas, ele intercedeu, de certo modo, com a própria vida para que São José fosse decretado patrono da Igreja Universal. Nós sabemos que um dogma, por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição, que foi decretado também pelo beato Papa Pio IX, passa por um processo de avaliação. O Papa pensa, reza, para entender também a insistência daquela verdade. E assim também aconteceu para decretar São José como um patrono da Igreja Universal. Certamente o Papa recebeu diversos testemunhos, recomendações, cartas. Dentre essas cartas estava lá uma carta eu já estou dizendo aqui beato, porque realmente ele é beato, do Padre João José. Nesta carta que ele escreve ao Papa, essa carta foi entregue no ano de 1868, portanto, 2 anos antes do ano de 1870, que foi o ano que São José foi declarado patrono da Igreja Universal. Eu vou ler aqui, citando o livro, para que nós possamos compreender essa história. Sua carta foi entregue ao Papa e o padre João José estava tão convencido de que Deus queria essa proclamação para o bem da Igreja, que disse ao Papa ter prometido a Deus a sua própria vida em sacrifício pelo patrocínio de São José a toda a Igreja. Imagina um padre escrevendo assim para o Papa: olha, se for possível o senhor fazer esse decreto, mas eu prometo oferecer a minha própria vida, todos os meus sacrifícios, as minhas orações, para que esta graça aconteça. E o próprio Papa faz esta menção ao padre João José, dizendo assim: esse bom religioso oferece a própria vida em sacrifício para ver São José declarado o patrono da Igreja Universal. Seu pedido será atendido em breve. Recebemos mais de 500 cartas com o mesmo pedido, portanto, outros sacerdotes também escreveram, mas o padre Latache foi o único a oferecer a própria vida. Eu não sei você, mas eu fico comovido também com essa história. E aqui o padre Donald diz: o beato João José praticou a penitência em atos heróicos de mortificação, todos pela intenção de ver o Papa declarar São José o patrono da Igreja Universal. Isso é tão forte que, no ano de 1869, o padre João veio a falecer. E, portanto, ele não viu o Papa, pelo menos na Terra, ele não viu o Papa fazendo este decreto, mas lá no céu ele pôde festejar com São José, porque logo no ano seguinte, em 1870, no dia 8 de dezembro, pouquinho antes de terminar o Concílio Vaticano I, São José foi declarado o patrono da Igreja Universal. E aqui está citado na íntegra. Eu tenho certeza que você é uma pessoa paciente e você vai ficar aqui comigo e nós vamos ler juntos esse decreto. Antes disso, eu quero citar aqui São João 23, que faz uma menção ao Pio IX. Foi o daquele 8 de dezembro de 1870, um breve, mas precioso e admirável decreto, urbi et orbi, que abriu um veio de riquíssimas e preciosas inspirações
aos sucessores de Pio IX. Então, São João 23, como um sucessor de Pio IX, diz que isso trouxe preciosas inspirações para a Igreja. E nós vamos ler juntos esse decreto oficial. Da mesma maneira que Deus havia constituído José, gerado do patriarca Jacó, superintendente de toda a terra do Egito, para guardar o trigo para o povo, assim, chegando à plenitude dos tempos, estando para enviar à terra o seu filho unigênito, Salvador do mundo, escolheu um outro José, do qual o primeiro era a figura, o fez senhor e príncipe de sua casa e propriedade, e o elegeu guarda dos seus tesouros mais preciosos. De fato, ele teve como sua esposa a Imaculada Virgem Maria, da qual nasceu, pelo Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo, que perante os homens dignou-se ter sido considerado filho de José. Ele foi submisso. E aquele que tantos reis e profetas desejaram ver, José não só viu, mas com ele conviveu e com paterno afeto abraçou e beijou. E além disso, nutriu cuidadosamente aquele que o povo fiel comeria como o pão descido dos céus para conseguir a vida eterna. Por esta sublime dignidade que Deus conferiu a este fidelíssimo servo seu, a Igreja teve sempre em alta honra e glória o Beatíssimo José, depois da Virgem Mãe de Deus, sua esposa, implorando a sua intercessão em momentos difíceis. A Igreja passava por um momento difícil, como continua passando até hoje, mas até hoje nós temos São José como um guarda, como um pai. E agora, nestes tempos tristíssimos em que a Igreja, atacada de todos os lados pelos inimigos, é de tal maneira oprimida pelos mais graves males, a tal ponto que homens ímpios pensam ter finalmente as portas do inferno prevalecido sobre ela, parece que ele está escrevendo hoje, é que os veneráveis e excelentíssimos bispos de todo o mundo católico dirigiram ao sumo pontífice as suas súplicas e a dos fiéis por eles guiados, solicitando que se dignasse constituir São José como patrono da Igreja Católica. Tendo depois um Sacro Concílio Ecumênico do Vaticano insistentemente renovado as suas solicitações e desejos, o Santíssimo Senhor nosso, Papa Pio IX, consternado pela recentíssima e funesta situação das coisas, para confiar a si mesmo e aos fiéis ao potentíssimo patrocínio do Santo Patriarca José, quis satisfazer os desejos dos excelentíssimos bispos e solenemente declarou patrono da Igreja Católica, ordenando que a sua festa, marcada em 19 de março, seja de agora em diante celebrada com um rito duplo de primeira classe, porém sem oitava por causa da quaresma. Além disso, ele mesmo dispôs que tal declaração, por meio do presente decreto da Sagrada Congregação dos Ritos, fosse tornada pública neste santo dia da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, esposa do Castíssimo José. Veja que grande alegria para nós termos São José como patrono da Igreja Universal. E nós vamos nos aprofundar neste assunto nos próximos encontros. Eu peço que você fique aqui conosco. Por fim, vamos nos consagrar a São José, pedir também que ele interceda por nós, por nossas necessidades. Ele que é o patrono da Igreja, que ele continue intercedendo por você e eu, que fazemos parte deste corpo. Ó diletíssimo São José, eu me consagro à vossa honra e me ofereço a vós. Que sejais sempre o meu Pai, protetor e guia no caminho da salvação. Obtende para mim uma maior pureza de coração, um fervoroso amor à vida interior. Seguindo o vosso exemplo, possa eu sempre agir visando a maior glória de Deus, em união com o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Ó bem-aventurado São José, intercedei por mim para que eu possa compartilhar da sua paz e alegria de vossa santa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe você. Até a próxima.